Kant nasceu em Königsberg, na Prússia Oriental, no dia 22 de abril de 1724. Ele sempre foi devoto ao luteranismo e estudou no colégio Fridericianum, não sei dizer esse nome, e depois frequentou a Universidade de Königsberg. Nessa faculdade de Königsberg, ele se tornou livre docente conferencionista e também ele ingressou também o seu doutorado em filosofia nessa mesma faculdade. Em 1770, ele assumiu a cátedra de Metafísica e Lógica dessa mesma faculdade, na faculdade de Königsberg, e também foi aí que termina a fase pré-crítica kantiana, certo? Onde permanecia a filosofia dogmática, certo? E os principais textos que ele escreveu foi a História Universal da Natureza e a Teoria do Céu, correto? Já a segunda fase dele é conhecida como letargia dogmática, e ela foi superada quando ele começou a ler os textos de David Hume, certo? E aí os textos que ele escreveu nessa fase da letargia dogmática foi a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, certo? A gente sabe também que ele viveu na época da independência americana e também da Revolução Francesa. E também a gente sabe que ele dava muitas aulas de diversas matérias e também dava ensaios de história e política. Então nós sabemos também que ele morreu com 80 anos, no dia 12 de fevereiro de 1804. Kant foi um dos principais filósofos do período moderno e os seus trabalhos contribuíram como ponto de partida para a filosofia alemã moderna. Ele tentou resolver questões entre o racionalismo e o empirismo, abrangindo temas que iam desde a moralidade até a natureza do tempo e espaço. Com ele surgiu o racionalismo crítico, também chamado de criticismo, que é um sistema que procura determinar os limites da razão humana. E aí essa filosofia foi sintetizada em nas suas três primeiras obras, que são a crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica do juízo. Kant não concordava com os racionalistas e condenava os empiristas. Para ele o conhecimento derivava de um juízo universal, da mesma maneira que deriva da experiência sensível, e para sustentar essa contradição, ele explica que o conhecimento é constituído de matéria e forma. A matéria são as coisas e a forma somos nós mesmos. Kant revelou que o espírito e a razão moldam e coordenam as sensações, e as impressões e os sentidos externos servem apenas de matéria-prima para o conhecimento. Em 1784, ele publicou a obra O que é o Iluminismo, e nessa obra ele sintetiza a possibilidade do homem de seguir sua própria razão, que seria a fuga da minoridade, né? Que é a incapacidade do homem de fazer uso do seu próprio entendimento. E aí ele diz que a covardia e a preguiça são os principais motivos do ser humano de não sair da minoridade. Seus pensamentos formaram as bases para a teoria do conhecimento como a disciplina filosófica, criando uma obra sistemática que influenciou a filosofia posterior. Na obra Crítica da Razão Pura, de 1781, Kant buscou formular maneiras para fazermos um bom uso do entendimento, fundamentar o nosso conhecimento humano e fixar os seus limites. Ao perceber que somos limitados pelo conhecimento que já nos é dado, não podemos conhecer as verdades sobre o mundo como ele é em si. Isso porque a gente já percebe o mundo e pensa o mundo de forma determinada. Aí, a partir da questão qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos, Kant buscou julgar o que pode ser conhecido legitimamente e que tipo de conhecimento não tem fundamento, e a partir disso superar a dicotomia racionalismo e empirismo. Pode parar. Já em Crítica da Razão Prática, de 1788, Kant formulou as bases da sua filosofia moral. O que funda a ação humana e o que nos é dado fazer constituem um tratado sobre a moral humana. Nessa obra ele discute os princípios da ação moral como forma de conquista da felicidade. Para isso, ele formulou o juízo sintético, que trata da experimentação como garantia dos seus conhecimentos verdadeiros.
mas, segundo ele, não se pode alcançar a verdade a partir da análise de proposições. Aí também tem o juízo analítico, que está fundado no princípio da identidade. Então, nele, o predicado aponta um atributo no sujeito e quando se nega o sujeito, se nega o predicado e vice-versa. O juízo estético, por sua vez, somente seria possível para aqueles com a faculdade de julgar. Então, essas pessoas seriam capazes de criar uma investigação crítica a respeito do conceito de belo. Um fundamental ponto do criticismo kantiano, também conhecido como Revolução Copérnica, é o debate entre empiristas e racionalistas copérnicos. Os racionalistas copérnicos acreditavam que tudo podia ser conhecido a priori. Ou seja, você tinha o conhecimento de alguma coisa sem ter tido experiências com ela. Tipo, uma flor, você sabe as características da flor sem ter, tipo, olhado a flor, cheirado a flor, tipo, estudado a flor. E os empiristas tinham o posteriori, que era, tipo, conhecimento pelas experiências. Você não sabe que uma flor sem ter tido uma experiência com a flor. Você não sabe o que é um lápis e não tido experiência com lápis. Então, vamos lá. Para Kant, o mundo real era o mundo dos numônios. O mundo, não, peraí. Chamado númenos, que é coisa em si. E que era impossível de ser conhecida, ou só racionalmente ou só empiricamente. E tudo que a gente acha que a gente conhece, se a gente só fosse empirista, não é a realidade. E tudo que a gente acha que a gente conhece só racionalista, não é a realidade. Então, o que faz o Kant com a Revolução Copérnica? Ele pega os dois, priori e posteriori, e junta, fala, gente, vamos fazer aqui uma coisa legal, que solucionou o debate entre eles dois, e fala assim, o mundo só pode ser conhecido com os dois, que supostamente o priori é encaixando com o posteriori, e com eles dois você pode conhecer totalmente o mundo. É tipo assim, como eu explico pra vocês? Você não pode conhecer totalmente a China por só ter morado na China. Beleza? Tipo, um chinês não pode conhecer totalmente a China por ter morado só na China. Ele precisa conhecer a cultura da China, estudar a história da China e coisas por isso. Mas uma pessoa que nunca morou na China, só estudando a história da China, não conhece a China na realidade. Mas para conhecer o mundo real, você usa o priori e posteriori para estudar junto, para tipo, conciliá-los. Para entender o mundo na China, você tem que ter o priori e posteriori. Você tem que morar na China por um tempo e ao mesmo tempo estudar a história da China. Isso é que o Kant tenta explicar pra gente com a Revolução Copérnica. E sobre curiosidades do Kant. Kant não fez nada muito célebre até os 50 anos. Ou seja, ele não era muito conhecido pelas filosofias dele até ele ter 50 anos, que ele começa na segunda fase, onde ele começa a produzir tudo. Tipo, tudo que dos juízes, da Revolução Copérnica, todas essas coisas, ele começou com 50 anos a produzir. Ok. Outra curiosidade do Kant, era uma pessoa muito metódica e pontual. Todos os dias ele saía para passear às 15h30, supostamente sendo um evento onde era possível regular os relógios de toda a cidade. Tipo, se você não sabia que horas era só ver se o Kant tinha ido para passear para saber se já era mais das 15h30. Tipo, se você olhar para o Kant saindo de casa para passear, você sabia que era 15h30 da tarde. Ele era tão pontual assim que você já sabia o horário só vendo para ele. E outra curiosidade do Kant era que, ao ver fisicamente ele, muitos tinham impressões de fragilidade. O filósofo era magro,
tinha um pequeno porte, peitos e ombros delicados e estreitos. Provavelmente não fosse uma disciplina rigorosa de vida, ou seja, que não era uma boa forma de vida e coisa do estilo, e que incluía desde horários até alimentação e repouso. O filósofo não teria vivido tanto. Médicos e amigos próximos reconheciam tais rigorosos, ou seja, eles sabiam que eles passavam por esses tipos de problemas.